Valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Destacando mais uma vez o nosso apoio publicitário do nosso canal. A Intelli, a Combitrans, a Unimed, SRT e a VAP. Lembrando que o nosso visual fica por conta da Grife Boutique e também de Ateliê Floral da Júlia Bussi. O nosso entrevistado do dia é o querido amigo, advogado competente aqui de Orlândia, Dr. Éder Kerebski Darini. Seja bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui, meu amigo Tarciso Manso, nesse programa Tarciso Convida. De fato, é uma verdadeira satisfação. Agora, Éder, 58 anos de idade, casado com a dona Sandra, pai da Carolina. A família veio de Altinópolis. A Sandra nós sabemos que é daqui. Como é que foi a sua infância em Altinópolis? Seu pai era comerciante. Como é que desenvolveu a família lá em Altinópolis? Verdade, Tarciso. Eu sou nascido e criado na querida Altinópolis, cidade de natureza. Meu pai, José Enio Darini, comerciante. Desde jovem sempre foi comerciante atuante. Em que na ramo? Cidade de Altinópolis, calçados e confecções. Calçados e confecções. Inclusive eu trabalhei muitos anos, né? Eu nasci atrás de um balcão do comércio altinopolense, né? Minha mãe, Hulda Kerebski Darini, enfermeira, né? Tive duas irmãs, tenho duas irmãs, né? Renata, assistente social, e a Cíntia, advogada. E toda a minha infância foi em Altinópolis e a minha adolescência e a minha juventude. E interessante que ali, por ser uma cidade de natureza, nós sempre saímos para tomarmos banho de cachoeira. Então, Altinópolis é o que tem muito Altinópolis, né? Algumas dezenas de cachoeiras. Sim. Então, eu tenho belas recordações de, aos domingos à tarde, alguns colegas, né, nós íamos e desfrutávamos da natureza, da cachoeira, da vegetação, dos riachos, né, das grutas. Também conhecida Altinópolis por muitas grutas. Inclusive, nós acampávamos nas grutas, em algumas delas, né? Levava uma carne para comer um churrasquinho com os amigos. E ali teve toda essa questão que eu estou dizendo de lazer, né? Mas ali estudei toda a minha formação acadêmica inicial foi, né, em escola pública, nas escolas públicas de Altinópolis. Tenho muitas recordações excelentes dali, tenho vários amigos ali. Há pouco tempo atrás me dirigi lá e estava tendo uma festa tradicional, a festa de Santos Reis, né? 6 de janeiro. 6 de janeiro, Tarciso, é verdade. E ali encontrei amigos, e impressionante, né? Como quando um amigo, ainda que faz muito tempo que nós não nos vemos, quando o vemos, parece que não faz tanto tempo assim, Agora, né? o engraçado é que Altinópolis é perto de Santo Antônio da Alegria, que também tem tradição, né? Sim, Santo Antônio da Alegria. É uma cultura de uma característica muito forte nessas duas cidades, né, doutor? Sim, o Santos Reis lá é bem mais forte ainda, né? Essa festa, né? E também Santo Antônio da Alegria, meu pai era agricultor também, teve algumas propriedades em Santo Antônio da Alegria, algum sítiozinho, então eu me recordo de ir até Santo Antônio. E é uma cidade pitoresca, né? Cidade interiorana, cidade onde as pessoas se conhecem, as pessoas saem às ruas, tem uma amizade, é muito gostoso, muito bom. Aliás, Santo Antônio da Alegria vem fazendo o revezamento, o João Batista, depois o doutor Ricardo, são os prefeitos lá. Os dois são meus amigos, são adversários, mas os dois são meus amigos. Agora, doutor, durante seu período ali, você estudou, como você já disse, escola pública, trabalhava, eu imagino, na loja do seu pai. Sim. E quando é que cursou Direito? O direito foi uma questão assim. A princípio eu enveredei por veterinária, fiz 2 anos de veterinária em Alfenas, né? Como eu disse, meu pai tinha uma propriedade rural, algumas vaquinhas, uns cavalinhos. Eu sempre gostei de animais, né? Mas por uma questão ou outra eu tive que parar, voltei para Altinópolis e surgiu o direito. Eu falei, eu acho que eu vou cursar o direito. Até porque a gente sempre teve essa facilidade de conversar italiano, né? Conversa com as mãos, e o direito Se nós tirar sabemos... a mão, perde a voz. Perde a voz. Tirou a mão, perde a voz. Você sabe, Tarcísio, eu vou contar aqui, abrindo um parênteses no direito, quando meu pai tinha loja,
E o meu avô era aquele italianão mesmo, né? Alto, vermelho. E as pessoas passavam na rua e viam o meu pai e meu avô, Guilherme, saudosa memória, conversando. E falava, aparta que é briga, porque os dois gesticulando e conversando alto. Italianada animada. Italianada, né? E dali eu voltei para Altinópolis e na loja eu falei, vou fazer o curso de Direito. Fiz a inscrição, né, na Faculdade de Direito de Franca, prestei o vestibular e passei. Estudei 5 anos. Na Faculdade de Direito, no Direito Brejão, de Franca, no Brejão aqui em Franca, faculdade escola tradicional, conceituada. sim, da nossa região. E ali eu fiz toda a minha graduação. Nesse tempo eu fazia estágio no Ministério Público, Dr. Eduardo Pereira de Souza Gomes, né, um amigo que é promotor, terceira promotoria de Batatais hoje. Então eu comecei a ingressar e me apaixonar pelo direito, no Ministério Público vendo muita coisa penal, né? Estudando direito penal, e aí formei e entrei e estou até hoje muito feliz, muito satisfeito, apaixonado cada dia mais pelo direito, amo advogar, né? Principalmente no litigioso, no contencioso, onde a gente tem que se desdobrar para conseguir êxito naquilo que os nossos clientes e nós propomos a fazer. A pergunta que não quer calar, em que momento apareceu a dona Sandra na sua vida? Então, né, a dona Sandra... Uma orlandina. Uma orlandina, né? Vindo para a Orlândia. Interessante que eu tinha um tio que morava aqui, o Carlos Darini, ele morou em frente ao campo de futebol, onde era o campo de futebol, onde é um escritório de contabilidade hoje. Ele era ourives e a sua esposa trabalhava na Caixa Econômica Federal. E eu vim algumas vezes para Orlândia. Conheci Orlândia nessa ocasião. Mas a Sandra Regina eu a conheci porque nós frequentamos a mesma igreja, a mesma denominação, Igreja Batista. Eu frequentava em Altinópolis e ela aqui em Orlândia, a Igreja Batista Independente da Avenida 9. E numa reunião de jovens, encontro de jovens de igreja, nós nos encontramos, olhamos um para o outro, né? Aquela coisa de paquera. Começamos a conversar, a conhecer, namorei, né? Ela, noivei e casei. Eu estudava ainda, né? E nós nos casamos. Interessante que eu me casei, eu continuei em Altinópolis na loja e ela aqui em Orlândia. Então, foram 2 anos, finais de semana eu vinha para Orlândia, pegava o ônibus de estudantes, né? Ou quando vinha de carro. E aí casei, vim para Orlândia, né? Tive uma oportunidade de emprego aqui, logo depois de formado, e aí vim para Orlândia. Quer dizer, como advogado, você não chegou nem a trabalhar em Altinópolis, veio para Orlândia já? Não, eu tive escritório lá. Lá em Altinópolis, eu fiquei vários anos com escritório de advocacia lá em Altinópolis. Eu vim para Orlândia para trabalhar com os mutuários aqui, uma situação que teve. Você dava assessoria para os mutuários? Sim, dava Foi uma assessoria. Foi no tempo do Dr. Orsi? Sim. Foi até uma situação bacana, né? Um acontecimento muito importante na minha vida, porque a Sandra, como você disse, a dona Sandra, né? Ela sempre trabalhou no Fundo Social de Solidariedade. E no Fundo Social de Solidariedade ela auxiliava e prestava o seu labor junto às primeiras damas, né? E na ocasião a dona Leila Orsi. Inclusive a Sandra também foi presidente do Fundo Social em uma determinada ocasião do prefeito Vado e da Michele. Mas naquela ocasião surgiu uma situação na cidade de Orlândia. Os mutuários precisavam de um advogado para interceder junto às altas prestações habitacionais, Coab e CDHU. E a Sandra, ouvindo isso da dona Leila, vendo aquele movimento todo, ela falou, meu marido formou advogado. Eu tinha acabado de formar advogado, né? E aí a dona Leila imediatamente foi conversar com o Dr. Orsi, o Dr. Orsi me convidou, e aí teve todo um processo seletivo que foi observado, e nós viemos para essa querida cidade, a cidade de Orlândia, que me recebeu de braços abertos, Tarcísio, e essa cidade, já abrindo um parênteses aqui, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho clientes, então é uma cidade que eu amo, e aqui construí a minha família, tenho o meu escritório, tenho a minha carreira, e lá naqueles idos, quando eu vim para cá, era presidente da Associação Comercial em Altinópolis, que é Altinópolis Comerciante, eu cheguei a ser. Você foi presidente da Fui associação? Fui presidente da Associação Comercial em Altinópolis. E advogado aqui,
escritório em Altinópolis, presidente da associação comercial lá, atendendo os mutuários aqui, atendia todos os conjuntos habitacionais naquela época, né? Da Coab e da CDHU. Então foi um trabalho que nós fizemos, um trabalho exitoso, frutífero naquilo que foi proposto a fazer. Então aqui eu tenho um carinho muito grande por Orlândia, especial pelo Dr. Ors, pela Dona Leila, que abriram as portas para que nós estivéssemos vindo para cá e desenvolvido um trabalho junto à comunidade habitacional, as famílias que tinham as suas casas. Fazendo um parênteses, vamos entrar no seu lado religioso. Sim. A ideia de ser e frequentar a igreja, qual segmento da igreja veio dos seus pais? De quem que veio essa origem da sua participação religiosa? Sim, a religião, todos nós, o ser humano é inerente a ele buscar a Deus, buscar o Criador. Tanto é, Tarciso, que a antropologia já martelou, já atestou que não importa quão desenvolvido uma pessoa seja ou não, todas as etnias buscam um relacionamento com um ser superior, com Deus. Seja o índio, seja a pessoa culta, seja aquele ou aquela. A antropologia já testou, né? Então, a minha família, eu tenho um avô, quer dizer, eu tinha o meu avô Gustavo, que ele era o reverendo, né? Que era o reverendo da igreja presbiteriana. Ele foi uma pessoa que trabalhou, seria um pastor, um líder religioso na presbiteriana. E a minha mãe, filha dele, né, minha avó, tocava na igreja, tocava acordeon, né? O nome Uda e Krebesk é alemão? O que é? Esse sobrenome da sua mãe, origem, por exemplo, do teu avô por parte de mãe? Sim, o meu avô, ele era loiro dos olhos azuis. Eu tenho uma irmã que é loira dos olhos azuis. Eu saí mais pro lado do italiano, né? Mais exatamente. Vermelho, assim, mais pro lado italiano. Mas o Krebesk, ele é polonês. Polonês, mas o meu bisavô morava na Alemanha. Ali na Alemanha, né? Então é polonês. Muito bem, agora voltando ao tema, continue para falar do teu avô, que era... Sim, então, era reverendo. O meu pai também tinha um envolvimento muito grande, mas na Igreja Batista. Inclusive, meu pai foi ordenado com 60 anos, pastor também da Igreja Batista. Hoje ele é jubilado, ou seja, jubilado ele exerceu... Aposentado. Seria de honra, honorífico. Sim, honorífico. Então, a minha descendência, vamos se dizer assim, e ascendência, melhor dizendo, né? Religiosa, uma ascendência religiosa, ela vem da igreja presbiteriana e da igreja batista, né? Onde nós somos influenciados e aonde eu procurei também conhecer um pouco mais de Deus. Fiz teologia, Seminário Batista de Caraguá. Eu sou professor hoje no Seminário Batista Ebenezer, aqui em Ribeirão Preto. Inclusive, ontem retornamos às aulas, 21 alunos ali. O presidente é um orlandino desse seminário, o pastor Milton Nunes, né? Que é de Orlândia, o Milton Nunes. Então, a gente está envolvido aí nessa questão. E sou um estudioso, né? Eu estudo bastante, porque é apaixonante você entender que existe um Criador, existe um Deus que quer se relacionar conosco, e eu procuro aprender a ter contato, comunhão com esse ser superior, Deus, representado na forma de Jesus Cristo. É importante a gente destacar, né? Teologia é estudo de Deus, então Sim. É a formação. E o estudo, nessa sua formação, basicamente em cima da Bíblia, é assim que funciona? Sim. A Bíblia é a nossa regra de prática e fé. É ali que nós buscamos respostas, soluções. A Bíblia é como se fosse um manual, o Tarciso, né? E os amigos ouvintes do programa Tarciso Convida, é um manual. Ali fala sobre a pessoa de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as profecias que se cumpriram. É um livro inerrante. Eu estudo, né? E como advogado a gente procura fatos e procura entender esses fatos. E eu vou te falar que, por mais inentendível que a Bíblia seja, é um livro totalmente entendível, totalmente prático, totalmente direcionador para várias situações, dilemas
e questões da nossa vida. Sem aprofundar muito nessa questão de teologia, apenas para que tenhamos uma visão geral. O cristão com sua Bíblia. Cada segmento tem a sua Bíblia. Na verdade, eu posso dizer que o essencial é igual em todos esses segmentos do cristianismo, com algumas pequenas diferenças. É assim, Éder, que eu Sim, poderia a Bíblia interpretar? é uma só. Inclusive, né, a gente às vezes usa a Bíblia porque fala que a Bíblia cristã é diferente da católica. Não, na essência são iguais. Às vezes, quando eu vou trazer algum estudo, até para demonstrar a essência igual, eu uso uma Bíblia católica para demonstrar que são iguais, né? O que muda é a interpretação? Não é que algumas sim, algumas interpretações, porque as pessoas talvez interpretam da maneira que querem. Inclusive ontem eu estava explicando para os alunos o que é exegese e exegese. Exegese, você retira do texto o que o texto está querendo dizer. Então você tem que ser bem claro, transparente para retirar do texto o que ele está dizendo. A exegese, você coloca no texto aquilo que ele não quer dizer, mas para satisfazer interesses próprios, vamos se dizer assim. O que difere é que algumas religiões têm algo fora da Bíblia, ou seja, eles colocam alguns outros dogmas que nem tem na Bíblia, é da religião. Entendeu? A religião cria dogmas, ou seja, cria doutrinas, cria filosofias, e às vezes são humanas. Então a gente tenta seguir o que está lá, né? Seguir, que eu digo assim, é entender o que está na Bíblia. Porque, sem aprofundar, Tarcísio, mas não tem como dizer, né? A Bíblia, se você for analisar ela foi escrita num período de mais ou menos 1500 anos, por cerca de 60 autores instrumentalizados por Espírito Santo de Deus, porque ela diz a mesma coisa. Ela fala sobre os mesmos assuntos de pessoas de épocas diferentes, 1500 anos, culturas diferentes, reis, pessoas simples, pescadores, e ela tem a mesma finalidade. Ela tem o mesmo propósito, ela não se contradiz. Então, como você explica isso? Que tem o Criador por detrás direcionando, como de fato ele fala que direcionou. Então a gente começa a bater um papo, você percebe que é um assunto muito interessante, muito empolgante. Eu gosto, eu estou um estudioso, como eu disse para você. Então eu tenho essa vertente, né, de aprender, estudar e procurar saber as situações. Entendendo que existem diferenças nas religiões. Nós vivemos num país laico, como estudando direito, nós respeitamos, né? Mas às vezes discordamos de algumas situações, mas nem por isso nós deixamos de viver em harmonia. Agora, voltando ao tema direito. Aí chegou um momento que você definitivamente pegou as malas e veio para Orlândia. Vim para Orlândia. Quando é que aconteceu? Que ano? Isso foi, Tarcísio, olha, 2000 eu estava na associação, 2000 vim para cá. Início dos anos 2000. Portanto, nós estamos em 2025, tem aí seus 25 anos já, né? Que nós estamos aqui na cidade de Orlândia trabalhando. Então, num primeiro momento, você fez esse trabalho com visão jurídica, mas no campo social. E aí você começou a desenvolver o seu trabalho efetivo no seu escritório. Natural, você tem uma pegada, uma boa formação em várias áreas do direito que lhe permite ser um clínico geral, que a gente fala com muito carinho. Sim. Aquele que dá pitaco em todos os setores e vai se aprofundando em todos eles. Sim. Né? Essa ferramenta foi importante. E em que momento você descobriu que esse seria o segmento? Qual deles que você hoje, eu estou vendo questão de recuperação de crédito, Sim. que eu sei que é um dos seus conceitos fortes, porque é natural, todo advogado, e é o meu caso também, um advogado que se formou já com quase 40 anos, eu percebo que num primeiro momento você tem que ter, na verdade, todos os conceitos, né? Você tem que ter aquilo que norteia todos os segmentos do direito, mas naturalmente você opta por aquele em que você tem mais gosto. E no desenvolvimento do seu trabalho, em que momento você trilhou por um caminho? E quais seriam os caminhos que você trabalha mais hoje, doutor Éder? Tarcísio, vamos fazer aqui uma breve recapitulação até chegar no hoje, porque como você disse, nesses 25 anos, nós que somos de uma cidade do interior, é difícil você trabalhar tão somente numa área específica, como os grandes centros onde os escritórios se especializam e os advogados atuam somente numa área. Aqui a gente faz uma clínica geral, que vai ficando difícil, porque o direito ele tem se especializado
né? Os seus ramos estão se especializando. Mas quando eu vim para cá, o meu forte, só para você ter uma ideia, realmente eu comecei a me aprofundar no sistema financeiro de habitação, os financiamentos habitacionais. Tanto é, Tarcísio, que nós remontamos as associações de bairros que tinha aqui, nós fundamos, né, já estavam fundadas, nós apenas regularizamos e entramos com ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, contra a Coab, contra o CDHU, na Justiça Federal em Ribeirão Preto. Então era uma ação civil pública onde nós punhamos 100, 150 mutuários e ia para cima. Consegui eliminar do juiz 6 liminares, era aquela alegria, né? Aquela festa. Então eu trabalhei, fui para Altinópolis, fui para São Joaquim da Barra, mas sem deixar também a área penal, desde o início. Atuei na área do júri, né? Fiz mais de 50 júris já, né? Continuo fazendo alguma coisa na área penal, porque a área penal ela é apaixonante, muito embora ela tenha uma situação assim, é que as pessoas não entendem, mas o direito não entendem porque falam, ah, mas é bandido, é ladrão, não sei o quê, não é por aí, né? Não vou entrar no mérito. Mas o direito penal é apaixonante, o estudo, a doutrina, como ele é colocado. Então eu passei pelo direito penal, fiz ações trabalhistas, passei pelo direito do trabalho, INSS, aposentei muita gente aqui em Uberlândia pelo INSS, né? Continuo ainda em alguns ramos com parcerias, mas hoje eu estou nessa área de recuperação de crédito. Eu tenho alguns clientes, algumas empresas, né, inclusive grandes empresas fora de Uberlândia, que precisam recuperar o seu crédito. O que acontece? No comércio, eu já fui comerciante, como você falou, nós conversamos, presidente da associação, nós temos uma margem de inadimplência, por uma questão ou outra, né? E a área que eu trabalho é com o agro. Então, se não chove, o pessoal planta, não chove, pegou o produto, não consegue pagar, aí nós temos que negociar. E o que ocorre? Muitos não conseguem pagar e o cliente ele tem que receber. Então aí nós vamos ajuizar as ações de recuperação de crédito e hoje é uma situação muito interessante que a recuperação de crédito, nós usamos vários sistemas hoje, onde nós trilhamos e buscamos e rastreamos tudo o que o camarada faz. Toda a movimentação financeira dele, toda a articulação, blindagem patrimonial, que às vezes ele tenta tirar do nome e ele faz uma série de situações. E hoje eu me especializei, né, fiz vários cursos e lanço e tenho algumas ferramentas que nós descobrimos aonde está essa blindagem patrimonial, aonde tem o laranja, tudo de forma... Porque você sabe, meu amigo Tarcísio Manso, hoje nós somos rastreados, tudo que Então nós a fazemos... tecnologia ajudou demais. É perfeita a tecnologia hoje. Cruzamento de dados, aquela história toda, Cruzamento é vital. de dados, cartão de crédito, né? Descobrir veículos. Para você ter uma ideia, às vezes a pessoa ela some com um veículo. Tem sistemas hoje, um que nós usamos agora recente, que você pega os pedágios. As filmagens do pedágio filma o carro que você está procurando, aonde ele está, por onde ele está passando. Isso é uma das situações, né? Muito embora o veículo... mas a pessoa que tira dinheiro, põe o dinheiro para lá, põe o dinheiro para cá, é tudo rastreável, né? Tem como se descobrir. Hoje, procurações, como está interligado no Brasil inteiro, às vezes a pessoa passa uma procuração para um terceiro fazer um negócio em nome dela, nós descobrimos a procuração. Então, é uma coisa muito interessante, Tarcísio. Então, hoje, às vezes, eu fico no escritório o dia todo, né? Procurando, rastreando. Não que seja contrário. Também faço defesa pro devedor também, né? Mas hoje, o que a gente busca, e eu tenho ficado, assim, abismado de como a tecnologia tem sido usada. Infelizmente, muitas pessoas não sabem usar, né? As tecnologias que têm a seu dispor para recuperar esse crédito. Agora, é importante explicar que a remuneração do trabalho tem a ver com o sucesso do cliente que você está ajudando a localizar isso. Sim. Então, uma dinâmica que você se empenha, né, em defesa de um direito legítimo que a pessoa que te procurou, que alguém não pagou a ele o que ele teria o direito e você legitimamente caminha para isso. Sim. Há situações em que o acordo é proposto para que consiga-se o entendimento nesse sentido? Como é que funciona? Tarcísio, o acordo é a melhor saída que tenho, tanto para uma parte como para outra.
Porque o litígio, ainda, você é um advogado e você sabe disso, que a lei, o contraditório, a ampla defesa, ela garante a qualquer cidadão levar o processo até as últimas instâncias. E isso custa. Hoje litigar nesse país é caro. É caro. Então, tanto para o devedor é caro, como para o autor, para o exequente como para o executado. Então, eu gosto de fazer acordo. Eu sou, né? Lógico que o acordo tem que ser bom para ambas as partes. Mas no acordo sempre alguém tem que ceder. Essa semana mesmo fizemos um acordo, matamos aí quase que 50 processos, matamos assim, resolvemos numa tacada 50 processos, né? Mas uma das partes dizia assim, mas eu não estou satisfeito. Mas por um lado você não está satisfeito, mas por outro lado você está satisfeito. Então o acordo, fora a paz que traz, né? Porque o processo, quando ele faz o acordo, ou quando ele termina, ele traz uma pacificação social, ele pacifica as partes. Porque você esquece aquele processo. O processo, como eu disse, ele é dispendioso, gasta-se muito nesse país com as custas, é exorbitante, é um absurdo o que nós temos que pagar para o Estado de custas processuais hoje para distribuir uma ação. Então fica caro, né? Então a gente mostra isso para o cliente, mostra para o executado, mostra para ambas as partes que a melhor saída sempre é um bom acordo, né? E o acordo eu sempre tento e sempre conseguimos fazer acordo. 90% na conversa, no jeito, a gente chega num acordo. E aproveitando um gancho, você também foi presidente da subseção de Orlândia, né? Quando é que aconteceu isso, Éder? Subseção de Orlândia foi 19 e 21, Tarcísio. Foi na época da pandemia. 2019 a 2021. 20 e 21. É. Foi um prazer. Eu tô na OAB desde quando eu me entendo para advogado, eu faço parte, né? Eu fui escalonando alguns cargos de direção, né? Fui presidente da OAB, fui tesoureiro da OAB, fui presidente da CAGE, fui assessor de julgamento do Tribunal de Ética na capital, em São Paulo, né? E aqui em Orlândia foi muito jóia, porque representava, né? Orlândia, a subseção de Orlândia, ela envolve Morro Agudo, Nuporanga e Salles Oliveira. Hoje não mais Morro Agudo. A minha gestão foi a última, depois o Morro Agudo se emancipou. Então era muito gostoso, porque nós tínhamos uma conversa direta com os juízes, não que como advogado, né, a gente não tenha, porque o advogado tem acesso e direito de entrar no gabinete do juiz para conversar sobre o processo, né? Mas não somente isso, estar com os advogados aqui da comarca, né, quase 400 advogados nas 4 cidades, né? Foi um momento de aprendizado. Ou seja, desse pacote de subseção, são mais de 400 advogados. Sim. Nesse contexto, Salles, Nuporanga e Orlândia. Sim. Quase 400 advogados. E ali tinha os problemas, né? E a OAB é em frente ao meu escritório é em frente à OAB. Então, todos os dias, a secretária ia lá. Lógico que é dispendioso, para quem não sabe, é um trabalho voluntário, né? Os cargos diretivos da OAB não são remunerados, né? E sempre fizemos isso com muito gosto, com muito carinho, por amor à profissão, à advocacia, para ajudar os advogados novos, né? Porque você, como advogado, você sabe, a gente forma, se depara com as leis, com os códigos, com os juízes, nem sempre a coisa... Cada fórum, às vezes, tem um código de conduta, né? Fora do código legal. E então... Eu precisei ser ajudado algumas vezes, então eu tenho o maior carinho, maior satisfação de ajudar os advogados novos. Como presidente pude fazer isso e foi uma satisfação muito grande estar ali como presidente, né, da nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Orlândia. A gente sabe que cada juiz, promotor, cada um tem a sua própria característica. Você que faz muito o contencioso, ou seja, processos que demandam audiência, aquela história toda, é uma pessoa indicada para nos dizer como é o trato com o juiz e o promotor no dia a dia. O mais respeitoso possível. Você já chegou a ser desrespeitado e contrapôs em alguma audiência? Sim, não precisa dizer nomes, eu estou dizendo dessa situação. Sim, com muita educação. Porque... O nosso código, ele diz o quê? Não existe hierarquia entre os operadores do direito. Ou seja, o juiz não é mais que o advogado.
nem o promotor é mais que o advogado. Mas porque eles estão investidos de um cargo de autoridade, muitas vezes eles se acham que são superiores aos advogados. E não são. E eles sabem disso. Então o advogado tem que entender isso também. Então o respeito, a educação, o trato sempre foi o mais fino possível. Agora, quando desrespeitado, não é o advogado que é desrespeitado, é o cliente. Quando o juiz, um promotor, desrespeita o advogado na conduta de uma audiência ou de um processo, ele não está desrespeitando o advogado tão somente, principalmente aquele que lhe conferiu um poder que é a procuração. Então, o advogado tem que bater na mão. E a gente bate a mão na mão, a gente bate a mão na mesa sem sombra de dúvida, Tarcísio, porque a gente tem que se fazer respeitado, porque a lei diz que o advogado é essencial, imprescindível à atividade jurisdicional. E lógico que a gente vai bater a mão na mesa também com muita educação, mas com contundência e com austeridade. Até porque o próprio estatuto, né, da categoria garante esse respeito, né? Sim. Desagravo outras formas. Sim. Quando acontece um desrespeito, como é que é o procedimento? O advogado se sentiu ofendido nas suas prerrogativas, ele foi atingido de uma certa forma, ele representa junto a que organismo dentro, por exemplo, da subseção dele, a quem ele recorre? Sim, ele vai aqui numa subseção pequena, nós temos aqui a turma da prerrogativa, né? A comissão da prerrogativa. Então esse advogado ele vai se reportar a essa comissão ao presidente, isso vai ser levado à seccional São Paulo, nós procuramos a seccional, nós buscamos e vai ser feita uma sessão de desagravo, isso dentro do âmbito da OAB. O que é uma sessão de desagravo? O pessoal vem e faz uma sessão pública e demonstra aquele fato, aquele ocorrido, aquele desrespeito, aquele aviltamento ao direito do advogado no exercício da sua profissão. E esse ato plenamente divulgado. Publicitado. Perfeito. Publicitado, divulgado, para que todos vejam, né? E, se houver uma coisa mais grave, entra com uma ação indenizatória, civil contra o Estado e contra aquele que causou um prejuízo. Entrando um pouco no campo do processo penal e também na visão de ação civil, né? Que num segmento do outro, a gente percebe que a Operação Lava Jato, de uma certa forma, criou um certo exagero, e entre os advogados esse é o sentimento, né? Os promotores, juízes, né? Podemos dizer até numa esfera superior também, em que, de uma certa forma, abriu um pré-julgamento, aquelas operações espetaculares, acompanhadas da imprensa. Qual é a sua análise pela sua experiência atuando no ramo penal e como também nesse segmento da ação civil? Nós temos aqui essa semana mesmo, salvo engano, nós tivemos a anulação de um processo relativo a um denunciado e a um condenado da Lava Jato, mais um, né? A Lava Jato, lógico, ela foi uma operação de grande mobilização do Poder Judiciário, do Poder do Ministério Público, para fazer o serviço deles. Eles não estavam fazendo aquilo que está errado. Mas o que ocorre? O problema é esse, houve um excesso em algumas diligências, em algumas investigações que causaram a nulidade. Então, o que nós percebemos? Como nós estávamos dizendo, nós respeitamos os poderes constituídos, judiciário, que é o legal, o Ministério Público, que é o custos legis ou fiscal da lei. Respeitamos, mas todos fazendo a sua parte de maneira respeitosa, de maneira legal, porque a partir do momento que se excede a legalidade, seja o Ministério Público, seja o juiz, a advocacia tem que se levantar, tem que se contrapor, tem que defender para que esse excesso seja... Então, no caso específico, né, desta ação da Lava Jato, o que acontece? Foi demonstrado que duas figuras, né, importantes da Lava Jato, um juiz e um promotor, que estavam na mídia, mas por detrás eles ficavam conversando de maneira particular
e manobrando o processo e direcionando o processo na produção de provas. Isso é um absurdo, né, Tarcísio? Agora, uma pessoa, talvez desinformada dessa característica, mas o juiz não pode conversar com o promotor, doutor Éder? Sim, pode. Pode conversar, né? Como eu participo, né? Sempre conversamos, mas não uma questão legal e de mérito. O que é o mérito? A questão de fato e de direito colocada em julgamento. Então, o juiz e o promotor, quando vão conversar sobre o mérito atrás das cortinas, é nulo, é passível de nulidade. Agora, o que é bom dentro desse contexto da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório, é que o Supremo tem sido muito claro e esse tipo de operação diminuiu bastante, né? Hoje, quando se faz alguma coisa, as provas, em tese, são muito mais robustas do que foram a questão de 10, 8, 5 anos atrás. Você tem também essa visão a respeito disso, doutor? Sim. Eu acho que a lição tá aí para todo mundo aprender, né? Eu acho que todo mundo tem que aprender, né? Verificar a situação, verificar as lições, né? E nós que somos advogados e defendemos, inclusive em processos, né? Que como a Lava Jato, né? Buscam o interesse social, buscam punir aqueles que cometeram erros. Mas às vezes nessa busca há um excesso na configuração, na formatação de como o processo é feito, né? E aí, como você disse, há uma condenação porque a opinião pública acredita no judiciário. Nós temos que acreditar. Eu acredito no judiciário. Eu tenho que acreditar, porque eu me socorro a ele para satisfazer direitos de clientes, de pessoas, de cidadãos. Eu tenho que acreditar no Poder Judiciário, né? Então ele faz um excelente trabalho, assim como o Ministério Público, né? Eu falei que fui estagiário de promotor, conheço vários promotores. É um dos órgãos mais impolutos que nós temos, menos corrupto, é o Ministério Público, né? Você não ouve falar em corrupção dentro do Ministério Público. Mas mesmo assim, cada ator tem que fazer o seu papel conforme a lei manda. Agora, doutor Heller, passemos um pouco agora para a questão do direito do trabalho. 2017 foi marcado pela reforma trabalhista. Sim. E eu gostaria de saber a sua opinião. Já ouvi aqui que eu entrevistei o querido amigo Luciano Jamel, doutor Luciano Jamel. Qual é a sua visão a respeito da reforma trabalhista? Ela foi positiva, negativa? O que mudou nessa relação entre capital e trabalho? Então, eu penso que ela foi positiva, Tarcísio. Porque o que ocorre? A justiça trabalhista ela tem o porquê dela existir. Por que a justiça do trabalho ela existe? Para igualar os desiguais. O poder com o capital é o poder forte. É o poder de mando. O patrão tem o poder de mando. E o empregado, ele às vezes ele é o hipossuficiente. Só que antes tem menos força. Tem menos força. Só que antes da reforma, o que ocorre? Nós víamos, por exemplo, um empregado que trabalhava algum tempo para o Zé da padaria, alguns anos, e o Zé da padaria pagava ele, mas não pagava todos a gama de direitos que às vezes a legislação impõe. Então esse empregado, ele levava na Justiça do Trabalho e o Zé da padaria tinha que fechar a padaria para pagar os direitos trabalhistas do seu empregado. Havia, portanto, um exagero, na sua opinião. Muitas vezes havia um exagero. Por isso que eu estava explicando do porquê da Justiça do Trabalho, para tentar igualar o poder de mando com o hipossuficiente. Só que muitas vezes isso ficava desigual, porque o patrão, coitado, né, às vezes pagava os seus impostos e sofria as consequências. Então essa reforma ela veio para trazer certa igualdade. Então não é que ela tirou alguns direitos do trabalhador, mas ela deu uma equalizada nessa distância talvez que existia. E aqui não estou defendendo nenhum lado nem outro, porque tanto advoguei e advogo para o empregado, como o patronal, o empregador, né? Então ambos têm direitos, mas por isso que está, né, Tarcísio? A lei, quando ela é criada,
quando ela sai lá do fundo, das profundezas, para regularizar uma situação que nós temos aqui na tona, ela chega aqui e não consegue, ela vem com injustiça já. Ela tenta fazer o que é certo. Então sempre tem essa modificação. Então eu creio que foi positiva, né? Deu uma melhorada nessa questão. O próprio poder de mando, que é o patrão, né? Ele tem mais tranquilidade hoje na contratação de um funcionário, na observação das leis trabalhistas. Então foi muito positiva. Agora, um tema que chama a atenção de todo mundo, a relação do Supremo Tribunal Federal, o nosso Poder Judiciário, Poder Executivo, né, e o Poder Legislativo. Há um conflito estabelecido na relação entre o Poder Judiciário, representado pelos ministros do Supremo, e, vamos dar um exemplo claro, lá em Brasília, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e mais o Senado. A opinião que você tem exagero do Supremo em dar muito palpite nas atividades do Parlamento? Pelo que nós constatamos e pelos noticiários, eu creio que às vezes sim, excede muitas vezes, né? Ou seja, o Poder Judiciário tem que julgar, mas muitas vezes ele quer legislar, fazer leis. Fazer leis, e isso não é competência dele. Ele se intromete numa esfera que não é dele. Mas como ele é o Poder Judiciário, né, vai chegar nele, e nós verificamos que, infelizmente, às vezes, alguns do Poder Judiciário, da cúpula suprema, acabam invadindo a esfera de outros poderes com as suas decisões, né? Aí a gente não sabe se é uma questão pessoal, particular, de vaidade ou de interesses, né? O fato é que ele tinha que ficar quietinho lá. O juiz é aquele que menos tem que aparecer. O juiz não tem que aparecer. O juiz não aparece, ele tem que julgar e ficar quietinho, né? Essa é a função dele. Mas agora o cara quer ficar na televisão, quer ficar aparecendo e falando e dando e se intrometendo. É muito triste isso. A grande discussão é que ele declare sobre as suas decisões de maneira pública, quando na verdade ele tem que conversar nos autos do processo. Sim. E eles muitas vezes extrapolam. E há sim, na verdade, esse conflito de exagero, e é uma discussão que tem tomado parte de todo o país, com certeza. Sim. Agora, Éder, para a gente finalizar, eu tenho uma dúvida aqui. Você foi o advogado raiz, mais antigo, né? E o advogado atual. Como a tecnologia ajudou a prática do direito do profissional? Você não acha? Ajudou muito. Ajudou muito, mas em contrapartida também são outros tempos. Me explique isso. É a dúvida, né? Você gostava do embate pessoal? Tarciso, pegava audiência. O carro, andava 300 quilômetros na audiência. Tem as partes ruins. Uhum. Como essa, pegar o carro e andar 300 quilômetros para uma audiência. Cansativo, né? Mas por um lado você sai do escritório também, e a outra questão é a audiência online. Muitos processos, as coisas se resolvem na audiência. É na audiência que as coisas acontecem. É na audiência que você produz a prova oral, que você tem contato com o juiz. É na audiência que a coisa acontece. E quando você está pessoalmente numa audiência, você sente o cheiro da audiência. Quando eu falo sente o cheiro, você sente o clima, a emoção, o processo. É diferente do que você fazer atrás de um computador. Nós perdemos, porque muitas vezes quando o advogado atuante, ele está sentado numa mesa de audiência, olhando para o juiz, olhando para o advogado, olhando para a parte, ele tem uma conduta que pode trazer o êxito para ele, pode fazer que aconteça a produção da sua prova. Agora, atrás do computador, isso se perde. E às vezes as audiências se tornam frias, o momento da prova se torna perdido, mas nós temos que nos adequar a isso daí. Isso não volta mais, né? É lógico que não vamos mais em fórum, também tem aquela questão, você não vai mais em fórum, meu escritório é meio quarteirão, é 20 metros do fórum. Tarcísio, faz 3 meses que eu acho que esse ano eu não fui no fórum ainda. Não fui, porque eu vou fazer o que no fórum? É tudo internet. Então você perde aquele contato com os advogados. Antigamente você ia, tomava um café na sala do fórum, contava um caos, né? Escutava um caos, né? Com outro advogado, tinha toda aquela... Agora a coisa ficou diferente, né?
até para você produzir também a tecnologia, você vai recolher uma guia, o sistema trava, o sistema não vai. Então tem os seus meandros, as suas dificuldades. Mas para dar uma resposta mais sincera, eu creio que melhorou, são novos tempos, não tem como voltar atrás, mas perdemos muitas coisas boas que nós tínhamos antigamente. Tirando esse lado romântico, jurídico romântico, Sim. agora na prática você consegue atuar no maior número de processos. Isso é realidade? Fora do país não, né? Mas em outros estados, né? Você consegue, se distribui uma ação lá no Maranhão, se precisar, lá na ponta do país, em 2 minutos você monta a ação e manda para lá. No passado demorava 3 dias para chegar onde, né? Para chegar, né? Então, chegava lá, a audiência era suspensa. Você já pensou? Tinha que Meu voltar? Deus. Aconteceu isso com você? Algumas vezes sim, eu tive que... Dá um exemplo, qual o lugar mais longe que você se preparou, tal, chegou lá, só que não. Teve uma em Paracatu. Minas Gerais. Perto de Brasília, né? Não, Paracatu é aqui em Minas. Nós fomos lá e eu marquei para despachar com o juiz num processo lá. Saímos 6 horas da manhã, chegamos lá meio-dia. O juiz disse que não podia receber a gente. Eu falei, você está de brincadeira. Ele falou, não, inclusive era o juiz de Ribeirão Preto. E ele falou, deu um problema, ele não está aí. Eu falei, mas eu liguei para ele ontem, para o secretário ontem, o assessor ontem, como é que acontece um negócio desse? Ele falou, doutor, o juiz não está aí. Tive que voltar. Saí 6 horas da manhã, cheguei 6 horas da tarde, né? E não conversei com o juiz. Lógico que depois fui lá, fomos de novo, despachei com ele. Ele deu aquilo que nós precisávamos, mas que eu me recorde, né? Foram lá os 500 quilômetros, 550 acho da Paracatu. Andamos lá 1.100 no dia e voltamos, triste, né? Que não conversamos com o juiz. Hoje isso não vai acontecer mais, não. Hoje doutora? Despacho online. Eu sei, por isso você vai lá, marca lá, despacho, conversa com o juiz online, né? Agora, o lado bom é que você conheceu o Brasil praticamente inteiro, ou pelo menos essa região. Não, eu conheço mais aqui, não tem tantos processos assim, não. Que outro dia eu entrevistei o Dr. Vicente Massaro, que anda um pouco mais, questão de trabalhista, andou onde tem, né? Que a empresa que ele atua, ela tem unidades em vários estados brasileiros, então ele foi também raiz, como eu estou dizendo, e ele me contava isso, que eu acho extremamente engraçado, né? E nesse sentido, engraçado que é uma experiência diferente na atuação profissional. Sim. Doutor Éder, um prazer muito grande recebê-lo. Éder, amigo, obrigado por estar aqui. Olha aqui para a câmera, fica à vontade, dê o seu recado. Nós que tivemos a alegria de recebê-lo dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Tarcísio, o prazer é meu. Você é um comunicador nato, um palmeirense, né? Um amigo, uma pessoa querida. Foi muito gostoso estar aqui, juntamente com toda a equipe que te assessora, poder abrir o coração, contar um pouco da minha experiência, falar do direito, falar de Altinópolis, falar dessa querida cidade de Orlândia. Então, a minha gratidão a você, ao programa, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. Muito obrigado. Forte abraço, meu amigo. Muito bem, pessoal. Fechamos mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Muito obrigado pela sua audiência.